As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. E estamos começando mais uma temporada aqui na Anhanguera TV do Raio X da Notícia. Em especial, estamos hoje com o professor da UFRN e sindicalista Oswaldo Negrão, também pré-candidato a Senado pelo PCdoB aqui no estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Oswaldo. Se apresenta ao nosso público. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo, né, do horário. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, né, satisfação em fazer esse bate-papo hoje com você. E primeiro, Oswaldo, você não é potiguar, né? Não sou potiguar. Você veio do Paraná. Vim do Paraná. Conta uma história pra gente. Então, bem rapidinho, porque a minha história é longa, mas eu vim fazer um mestrado em 98 aqui na UFRN e fiquei de 98 até 2000, fiz o mestrado na área de saúde coletiva e já era uma referência nacional, né, esse mestrado, essa pós-graduação em saúde coletiva da UFRN, e me encantei, né? O resumo da ópera é que eu me encantei. Cheguei a voltar para Curitiba no segundo semestre de 2000, mas não cheguei a ficar 5 meses lá e decidi voltar em definitivo para Natal. E aí, desde então... Gostou do curso e do estado, né? E do estado, né? E a beleza, a exuberância do Nordeste, a riqueza do povo, a riqueza cultural, gastronômica, enfim, me convenceu. E aí, depois disso, voltei para o Nordeste, fiquei de 2001 até 2009, comecinho, em Recife, e passei no concurso da UFRN e tomei posse em junho de 2009. Então, desde 2009 eu estou na UFRN. Já é um potiguar. Já, de coração, com certeza. E você é odontólogo, né? Isso. Eu fiz odontologia lá em Curitiba, né? Me formei, trabalhei em clínica particular, mas também no SUS já desde 1992 e atuei como cirurgião dentista durante 19 anos, justamente até junho de 2009. Aí quando eu tomei posse, aí eu fui para a saúde coletiva, para graduação. Você começou sua trajetória acadêmica, né? E aí eu comecei a fazer ensino, pesquisa e extensão. Hoje eu, né, milito nessa área da defesa do SUS e da educação também, em decorrência de ter entrado no sindicato já em 2010. Eu entrei em 2009, em 2010 eu já fui para conselho de representantes, depois em 2015 comecei na diretoria do Adurne Sindicato e estou, né, na presidência no segundo mandato. Essa experiência e essa defesa do SUS, como é que ela afeta a sua visão política, né? Porque você é pautado em Sim. defesa do SUS. Como é que deixou sua visão em relação à saúde? Então, a minha militância começou praticamente quando eu fui para Curitiba. Eu sou, na verdade, uma cidadezinha do interior do Paraná e fiz aquele movimento de ida para a capital para terminar o ensino médio, o terceirão. Na época ainda era vestibular. E foi bem no período da redemocratização do país. Então eu tive a honra, o prazer de ver ali na Boca Maldita, que era o centro político da cidade de Curitiba, o movimento das diretas já. E aí nisso acompanhei de perto, né, o movimento constituinte. Depois a Constituição de 88, ela foi promulgada bem quando eu estava fazendo a graduação, né, em odontologia. E eu tive excelentes professores da área da odontologia preventiva e social e saúde coletiva. Então, essa dinâmica, essa percepção que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, né? Ou seja, dos 3 entes federados, municípios, Estado e União, acabou me forjando já durante a graduação. E a minha geração também teve um diferencial, porque como era recém, a Constituição foi em 88 e eu me formei em 91, nesse período todos os municípios, os governos estavam fazendo concurso público, né? Porque era a única forma de entrada de acesso aos serviços públicos. Não tinha ainda a terceirização e nem cargos comissionados estabelecidos. Nem as indicações, exatamente. Então, nisso eu fiz o concurso para a Prefeitura de Curitiba, passei e comecei já a trabalhar nessa perspectiva da atenção primária em saúde e esse conceito, né, de saúde como um direito é um elemento que acabou me forjando profissionalmente, que a Prefeitura de Curitiba tem um histórico, né, de
de construção de uma rede de cuidados que ela é muito estruturante, ela é uma referência nacional até hoje. E também depois nas pós-graduações, que aí logo em seguida, em 94, eu já fiz a primeira especialização em saúde coletiva, e aí eu entendi que era a minha área mesmo de militância e de atuação como profissional. Ainda na área da saúde, como é que você vê, como é que você avalia a saúde do RN? O quanto ainda tem que melhorar e quais ajudas, né, que vocês têm hoje? Então, usando mais ou menos esse mesmo parâmetro, né, da Constituição de 88 para cá, temos avanços consideráveis quando o governo federal e estadual entenderam que a organização dos serviços pelo fortalecimento das unidades de saúde, dos postos de saúde, né, desses serviços próximos da comunidade, eles fazem mudanças estruturantes na saúde das pessoas. Então a gente pega a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, do Rio Grande do Norte, nesse final dos anos 80, era 40 para 100 mil. Era muita criança que morria. Hoje, esse indicador está próximo de 12. Então, assim, diminuiu 3 vezes praticamente. Mas ainda precisa avançar muito, né? A gente vê, por exemplo, o município de Natal, a gente tem, por exemplo, ainda crianças nascendo com sífilis congênita. A sífilis congênita é um indicador que o pré-natal não está a contento. Ou seja, aquele número de consultas que a gestante precisa fazer, os exames laboratoriais obrigatórios e mesmo no caso da identificação de uma sífilis durante a gestação, ela é de muito fácil tratamento, porque o antibiótico mais barato que existe, o primeiro antibiótico, a penicilina G-benzatina, ela mata a sífilis. Ou seja, existe problemas estruturantes ainda na organização dos serviços de saúde. Outro ponto muito forte, que está bastante recente, é a questão da pandemia, né? No decorrer da pandemia, nós observamos as fragilidades dos serviços de saúde aqui no nosso estado. O governo do estado fez um movimento muito interessante, que foi a ampliação e o fortalecimento dos hospitais regionais, né? Nas regiões de saúde, aqui no Seridó, a gente tem, né, a referência do Hospital Regional lá de Caicó, e no Hospital Universitário nosso aqui, né, a gente tem essa oportunidade do atendimento. Mas ainda poderia ter sido muito melhor, por exemplo, se a Prefeitura de Natal tivesse feito o dever de casa e não tivesse investido em medicações que hoje estão comprovadamente não tinham eficácia nenhuma, né? Efeito cloroquina. Efeito cloroquina, exatamente. Então isso traz mais malefícios do que benefícios, né? Então você vê que na pandemia, no caso, foi quando as pessoas tiveram uma visão diferente do SUS, né? Porque o SUS tinha muita crítica, mas quem segurou o rojão, quem foi pra guerra, né, contra o vírus, foi realmente Exatamente, são os profissionais de saúde. E nessa defesa a gente sempre fala, a gente não quer uma capa de super-herói, não, pelo contrário. A gente quer reconhecimento, quer direitos trabalhistas e quer uma carreira no SUS que seja atrativa, né? Porque os contratos temporários, diferente daquilo que eu vivenciei nos meus primeiros anos de profissão, eles são muito prejudiciais para o trabalhador e para a população. Pelo seguinte, vamos pensar justamente nessa mãe, né, que eu trouxe o exemplo da gestante que está precisando fazer um pré-natal, fez o pré-natal, depois nasceu o bebê. Se é um profissional de carreira, uma equipe que está acompanhando essa gestante, eu tive essa oportunidade quando eu trabalhei como dentista lá em Recife. A gente acompanhou gestantes dos bebês que nasceram em 2001. Eu acompanhei essas mesmas gestantes até o ano de 2008, que é quando eu encerrei meu trabalho lá para vir justamente para a UFRN. E nesse intervalo eu vi as crianças nascerem e passarem por toda a primeira infância. Então, você acompanha o crescimento e desenvolvimento, a vacinação, atividades de higiene, de saúde bucal para evitar que essas crianças venham a ter cárie. Então, essa longitudinalidade do cuidado, né, o cuidado na linha do tempo, ela tem um pressuposto que quanto menos profissionais circularem nessas rotinas, melhor é a adesão dessa família para o atendimento. Porque, por exemplo, a mãe já me conhecia. Fica um atendimento humanizado, né? Humanizado, exatamente. Porque você estabelece o vínculo. Sim. O vínculo você não consegue estabelecer com uma portaria, né? É uma relação pessoa com pessoa. Então, essas articulações e a continuidade do atendimento, ela traz essas outras perspectivas do cuidado, de fato,
de médio e de longo prazo, que é o que pode dar o grande diferencial na mudança do perfil dessa população, né? E ainda na saúde, Oswaldo, Sim. vamos falar um pouquinho sobre a interiorização da saúde, né? Que é um Certo. tema muito importante. Eles falam Uhum. muito em capital, as grandes Isso. cidades e os interiores. Como é que fica? Então, o SUS ele se organiza, considerando aqui o Rio Grande do Norte, nós temos 167 municípios e nós temos 8 regiões de saúde, né? Que é uma forma administrativa que a gente tem para organizar o sistema. Mas, de fato, a gente precisa fortalecer o interior, considerando que se a gente estiver em Natal e, por exemplo, voltando ao exemplo de uma gestante que esteja com problemas, aqui a gente tem né, um ambiente, um hospital de excelência, que é uma referência estadual para a saúde materno infantil. Mas vamos pensar de uma gestante que esteja lá em Pau dos Ferros, né? Ou em Equador, né? Muito longe da capital. Então, você centralizar essas ações nas capitais traz um risco de qualidade da assistência para a saúde da mãe e para o bebê, né? E é o que a gente vê e que a gente critica, que é a tal da ambulancioterapia, né? Ontem a gente estava vindo de Natal em direção a Caicó e nós vimos várias vans, né? Voltando dos serviços de consulta especializadas feitas lá em Natal e voltando. Então, esse vai e vem, né? Das pessoas, dos pacientes do interior para a capital, ele é um custo alto, né? Para os municípios. Tem um risco. Tem um risco sempre, Sim, porque vira e sim. mexe a gente, né, noticia os acidentes nas estradas, além do que precariza o atendimento e o cuidado. Porque imagina uma pessoa que já esteja numa situação de fragilidade de saúde, precisa deslocar, sair de madrugada muitas vezes. Pessoas que estão com diferentes tipos de comorbidades, de doenças, utilizando o mesmo ônibus, a mesma van, né? Então, ele é ruim e ele é prejudicial, inclusive, para a qualidade do atendimento. Então, termos políticas estruturantes que levem esse atendimento para os municípios, ele é fundamental, né? Nisso, a gente precisa pensar em políticas de formação, que é o que as universidades públicas fazem, né? A gente tem um exemplo de excelência aqui na Facisa, temos lá em Caicó também, lá em Natal, né? Só para você ter uma ideia, dos cursos onde eu ministro as aulas, medicina, odonto, enfermagem e nutrição, os 4 cursos na UFRN são nota 5, que é a nota máxima que os cursos podem ter. Eu vi uma notícia ontem que a Federal do Pará, o curso de medicina lá tirou nota 1. E eles estão pedindo ajuda para a UFRN para ver se conseguem melhorar os indicadores. Ou seja, nós temos Bem baixo mesmo. É perigosíssimo. Os cursos que têm nota 1 e 2, eles têm 2 anos para se adequar, senão eles podem ser fechados pelo MEC. E de fato, porque é um risco para os futuros profissionais, quem dirá para a própria população. Né? Então, nós temos o processo de formação desses profissionais, mas, por outro lado, nós ainda temos muitos desafios justamente para transformar essas carreiras do SUS em carreiras de fato atrativas para os nossos melhores estudantes. Plano de cargos e salário. Exatamente. Um cargo que seja atrativo para que as pessoas não fiquem apenas temporariamente no interior, mas que de fato elas se fixem, né? Por exemplo, quando você tem uma carreira do SUS lá em Caicó, hoje a gente consegue fixar profissionais para irem de fato residir, morar e desenvolver a sua trajetória acadêmica e profissional no interior, né? Então, as políticas públicas precisam também estar fortalecidas para que a gente tenha carreiras de fato atrativas. E como você está falando, a questão da Natal, né, a capital, ela é na extremidade do estado, é no litoral. Exatamente. Ela não é a capital central. Exatamente. Isso, para que, como você estiver mais afastado, é uma complicação. Exatamente. Mas outro tema interessante é o que você pensa sobre o financiamento da saúde pública? Então, aí é um grande gargalo, é uma excelente questão, porque é um desafio muito grande que nós temos. O Ministério da Saúde, ele é sempre um ministério que é muito cobiçado quando a gente tem a organização, por causa do orçamento. De fato, ele é um orçamento muito grande. Porém, o que nós temos hoje na realidade concreta é que a maior parte desse financiamento, quase 75%
desse financiamento, ele está direcionado para aquilo que a gente chama de média e alta complexidade, ou seja, para exames de alto custo e para UTIs, para hospitais e para grandes centros de tratamentos de especialidades. E aquilo que a gente vinha comentando anteriormente, da questão da interiorização, ela traz justamente uma necessidade de muito maior investimento. Se a gente pensar nessa realidade, por exemplo, que 122 municípios do Rio Grande do Norte têm menos de 10 mil habitantes, o município sozinho vai dar conta de ter uma equipe? Não vai Não ter. Então a gente precisa de políticas federais, estaduais e a própria política municipal para que de fato a gente tenha excelentes profissionais com salários atrativos e permanência desses profissionais. Então, a forma como é feito o financiamento per capita, né, se a gente considerar o montante em relação ao tamanho da nossa população, 220 milhões de habitantes aproximadamente, então esse recurso, quando comparado com outros países que têm a universalidade, né, que é o U do Sistema Único de Saúde, quer dizer a universalidade. Todos temos direito à saúde porque está lá na nossa Constituição como um direito à saúde. Nós precisaríamos de muito mais recursos. E não só de mais recursos, mas recursos melhor distribuídos. Para garantir, por exemplo, aquele exemplo lá do começo, que a gestante que está fazendo um pré-natal, ela tenha todas as consultas dentro do período estipulado e elas possam fazer aqueles exames que não são de alta complexidade, né? Por exemplo, um VDRL é um exame baratíssimo. Só que para ele ter eficácia, ele precisa ser feito no prazo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é nos primeiros 3 meses da gestação. Para quê? Para você identificar esses problemas, para evitar que a criança venha a nascer surda, com uma deficiência física, com outros problemas decorrentes de um pré-natal bem realizado. Então, o pré-natal bem realizado, ele precisa de investimentos financeiros para a estrutura física, que daí os políticos adoram inaugurar, mas eles quase nunca se lembram que recursos humanos é que, de fato, que fazem o cuidado, né? O exemplo lá do hospital da capital, né? O Hospital de Natal, que foi inaugurado por Álvaro Dias há 2 anos atrás e nunca funcionou. Como se o hospital, a estrutura física do hospital por si só fosse alguma solução. São Não. profissionais, são os recursos, Você pode fazer um hospital de campanha, você pode levantar lona e pode colocar uma equipe. A população vai ser atendida. Agora, não adianta você ter estruturas de excelência se você não tem recursos humanos. Ou, pior, contratualização com terceirizados, que é o que eles estão fazendo agora. As cooperativas. As cooperativas e o pior, e as OS, né? As organizações sociais que, teoricamente, não têm fins lucrativos. Hoje mesmo saiu no noticiário, a secretária de saúde de Palmas, no Tocantins, foi presa por desvio de recursos através da terceirização pela contratualização de OS. Então, você abre um precedente enorme, né, de desvio desses recursos, que já não são suficientes para o atendimento de toda a população, contratualizando empresas que não necessariamente têm qualquer conhecimento, inclusive, da área da saúde. Então, trata como se fosse uma secretaria de obras e a secretaria de saúde e usa os mesmos parâmetros. Precisamos de número de atendimentos, como se o número fosse suficiente para garantir a qualidade do atendimento, que é muito diferente. Como você mesmo colocou, lembrar que o atendimento ele precisa ser humanizado. E para a gente fazer um atendimento humanizado, a gente precisa de vínculo. Então, imagine, a gente está precisando usar um outro exemplo agora. Uma pessoa que tem uma hipertensão. Você vai para o clínico geral, você vai para o cardiologista, mas imagine se cada consulta que você for retornar for um novo profissional para lhe atender. Aí você vai contar toda a sua história de novo. Ele não vai saber qual a medicação que foi prescrita, não sabe qual a medicação que você está usando. Percepção da pessoa é que ela não está sendo ouvida, né? E aí, muitas vezes a queixa, quando a gente faz pesquisas qualitativas, a queixa do usuário é dessa falta de vínculo. Ela falou, eu já contei essa história 10 vezes. Tá sendo jogado de um para o outro. Exatamente, aí fica com aquela sensação. Você pode ter o número de consultas padronizadas, só que não necessariamente você tem o vínculo. E o pior, se você não tem o vínculo, você não tem a adesão. Porque o que vai fazer você fazer o uso da medicação adequada que foi prescrita? Você pode ter o diagnóstico correto, mas se você não tiver confiança no profissional, não tiver o olho no olho do profissional e do paciente, você não estabelece o vínculo. Não tendo vínculo, a pessoa pega uma receita muitas vezes, rasga, joga fora, ou às vezes vai lá na farmácia, pega a medicação e não faz uso, porque ela não sentiu firmeza
naquele profissional que atendeu. Faltou um pouquinho de confiança. Faltou a confiança, né? E, como você sempre fala, né, que a educação ela é indissociável da saúde. Exatamente. E vamos falar um pouquinho da educação. Como é que você Aham. avalia a educação hoje no Estado? Você Então, como educador, né? Então, temos avanços também, mas também ainda temos muitos desafios pela frente. Saiu há 3 semanas atrás o IDH, né? O IDH do Brasil e dos estados, né? O Rio Grande do Norte está com o melhor IDH do Nordeste, né? Pela primeira vez, nós estamos na frente do Ceará, na frente da Bahia, na frente de Pernambuco, enfim, na frente de todos os estados. Estamos num índice de desenvolvimento que vai próximo do 0,78. Então, um índice de desenvolvimento humano muito bom, mas poderia ser ainda maior se a gente tivesse melhores indicadores da educação. O que está nos puxando para trás é justamente o parâmetro educação, né? Porque o índice de desenvolvimento humano ele tem parâmetros de expectativa de vida, né? De recursos financeiros e escolaridade. E na escolaridade nós temos indicadores ruins, né? Por exemplo, se a gente pegar o indicador de alfabetização dentro do período, né? Dentro da idade esperada, né? Ou seja, você espera que as crianças tenham terminado o ensino fundamental, depois esperado ali perto dos 14 anos, depois ensino médio perto dos 16 anos, e próximo dos 16 ao 18 começa o terceiro grau, né? Nós temos indicadores muito ruins nesse aspecto. Os anos primários, que No geralmente ensino fundamental, fica para as prefeituras, né? Os municípios que É têm a responsabilidade. Isso. É a responsabilidade da gestão municipal. Mas aí o que acontece? Nós precisamos ter políticas estruturantes para o Estado, considerando que, né, como eu disse para você, nós temos 122 municípios com menos de 10 mil habitantes. E nesses municípios, nós temos essa realidade que boa parte da população vive em zona rural. E o que nós assistimos, principalmente durante o governo Temer e Bolsonaro, foi fechamento de mais de 800 escolas rurais por ano, no intervalo de 6 anos. Então, assim, o Brasil perdeu milhares de escolas rurais. Então, isso traz, né, um prejuízo para as próximas gerações, né? Você fechar uma escola é uma aberração, né? Então, nós temos esse problema que é muito desafiador, principalmente nos pequenos municípios, e também nós ainda temos uma dívida histórica com pessoas de 60 anos e mais, que é uma boa parcela da população. Aqui no Rio Grande do Norte, quase 25% das pessoas com mais de 60 anos não foram alfabetizadas. E a gente não pode descartar essa parcela da população como se a educação não fosse importante. Fazendo essa conexão, saúde e educação, é a questão de uma prescrição. Eu fazer uma prescrição e a pessoa conseguir entender o que está escrito na receita, ela é fundamental, principalmente até para o autocuidado. Se você não tem o acesso à leitura, né, hoje o SUS está utilizando muito a receita digitada e impressa pelo computador, justamente para evitar os antigos garranchos, né? Porque o médico tem uma fama, né, de ter uma péssima grafia, né? E muitas vezes nem o farmacêutico conseguia entender. Então, está estabelecendo um parâmetro que o receituário todo venha impresso. Mas se a pessoa não é alfabetizada, ainda é uma barreira para o próprio cuidado e para o cuidado dos outros, né? Porque imagine uma pessoa não alfabetizada cuidando do seu filho, cuidando do seu neto, da sua neta, né? Então, é um desafio que nós temos nos extremos, eu diria nos extremos, né? Tanto das crianças que ainda não estão sendo alfabetizadas dentro dos parâmetros, né, recomendados, e também outra parcela da população que é a parcela da população que tem mais crescido, inclusive no Brasil, é a população 60 a mais. Você falou da questão da educação na zona rural. Mas também tem a questão que as escolas de zona rural, assim, eu vi muito aqui no município também, tinha muito. Sim. É aquelas que são várias séries em uma sala só. Isso, né? seriada. Muito seriada. Isso é um problema. É um desafio enorme. Ou seja, eu acho que também tem a questão de. Claro, o fechamento, como você diz, é uma aberração. Mas de criar escolas que realmente tenham qualidade. Que tenha qualidade. Perfeito. Cada um com séries, né? Porque não adianta você ter uma estrutura, uma escola lá, tem uma escola na zona rural, mas crianças de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano assistindo a mesma. Ele vai esperar a parte dele
dele e confunde, né? Porque o aprendizado ele tem toda uma organização, uma organização pedagógica. Isso também é um desafio, né? É um desafio enorme. Tem a outra questão das licenciaturas, né, e dos cursos de pedagogia. Hoje é a maior concentração dos cursos EAD, totalmente EAD, que tem prazo agora determinado para serem extintos até 2027, mas teve uma explosão de cursos, né, de péssima qualidade, infelizmente, e que, imagine, você está formando futuros professores que não têm experiência da vivência do que é uma sala de aula. Porque quando você está em sala de aula, você aprende com, né, os conteúdos ministrados naquelas disciplinas, mas você também aprende a convivência, a relação a questão interpessoal, social, exatamente, a socialização do sociabilidade. estudante. Aí, se você não teve isso durante a sua graduação, como é que você vai trabalhar depois com crianças e com adolescentes? E ainda mais em equipe, em salas multisseriadas. Imagine, né? Então, assim, mais uma vez, vem o outro problema que vem conectado ao mesmo tempo, que é a questão de terceirização e de contratualizações de forma precária, né? A precarização da relação trabalhista versus o concurso público. Então, muitos municípios evitam, né, e não fazem os concursos públicos e fazem esses contratos de gaveta. Contratos por tempo determinado, colocam cabos eleitorais, colocam, né, enfim, cargos comissionados. Aí, muitas vezes, prejudica justamente Critério a estrutura. técnico. Isso, é deixado de lado, Sim. né? Então, assim, a Prefeitura de Natal agora, nesse mês agora, estabeleceu o cuidado para crianças com deficiência em sala de aula, disponibilizou a possibilidade de pessoas voluntárias adentrarem a sala de aula, ao invés de contratar profissionais preparados e especializados para você fazer essa atenção, que é o suporte para aquele professor, para aquela professora que tem uma criança especial em sala de aula. Então você teria um apoio técnico. Mas o apoio técnico precisa ser uma pessoa especializada, porque senão vai trazer mais problemas ainda. E o outro lado, ele criou 450 cargos comissionados. Então, assim, algo mais político do que realmente alguma preocupação com a educação. Exatamente. Então, assim, a gente vê as fragilidades no campo da saúde e no campo da educação andando de mãos dadas, né? Porque o interesse, de fato, para você constituir essas políticas públicas, você precisa de investimentos sérios e permanentes. Quando a gente vê aqui o nosso estado vizinho, o Ceará, como é que o Ceará deu esse salto de qualidade na educação, não é do dia para a noite. Não são em 4 anos nem em 8 anos. É uma sequência de 5 gestões, né? Gestões contínuas que têm feito como prioridade do governo estadual uma qualificação de professores atrelados a salários, cargos e vencimentos para que, de fato, atraiam excelentes profissionais, estruturando, inclusive, com o processo de interiorização para que todos os municípios do estado possam, de fato, ter escolas de excelência. Pré-escolas e escolas. E agora eles estão com quase 80% das escolas em tempo integral. Então, dá um salto de qualidade. Mas é isso, para além da inauguração do prédio, né? É uma questão de você entender que é uma política estruturante, de médio e de longo prazo, mas para o Estado. É olhar para o Rio Grande do Norte como uma perspectiva futura. Senão a gente fica nessa... eu construo, aí você vai lá e é minha oposição, aí destrói, aí depois do outro não dá continuidade. Então, assim, a gente vê essas fragilidades muito fortes, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte ainda. E claro, Oswaldo, o Raio X é um programa sobre política, né? Perfeito. Falamos aqui saúde, educação, mas a política não pode ficar de fora. E você hoje é pré-candidato a Senado pelo Partido Comunista do Brasil. Exatamente. Né? O PCdoB. Quando foi que você entrou no PCdoB? Desde quando é sua filiação? Como é que foi esse processo? Então, eu estou no movimento sindical há 10 anos, né? Só para fazer esse pequeno retrospecto, e eu tive sempre uma proximidade com o campo progressista, né? Mas eu não entendia que a minha participação dentro do partido pudesse contribuir de alguma forma. Eu sempre acreditei na militância como um instrumento de transformação social, mas como eu tive sempre a militância, né, na educação,
na saúde e depois nesses últimos 10 anos dentro do movimento sindical, aí eu comecei a compreender melhor que, de fato, quando a gente vai fazer os arranjos, principalmente nas idas e na representação em Brasília, né, é importante sim essa vinculação com determinados partidos. E o Wellington Duarte, né? Ele foi o ex-presidente do Adurne e depois acabou me levando para esse mundo sindical da direção do sindicato e depois, nesses últimos anos, para a presidência do sindicato também. E aí, nisso, eu acabei, né? Uma coisa leva a Uma coisa outra. levando a outra, Dimitri exato. lá também. Dimitri lá também. E aí, no ano passado, quando o PCdoB fez um documento do encontro nacional do PCdoB, eles acabaram fazendo a publicização desse documento, me chamou muito a atenção pela qualidade técnica. Eu fiquei muito feliz em ver uma produção teórica, porque é importante, né, você ter uma produção que dê suporte para suas pautas políticas, né? E nisso, Divanilson, né, acabou fazendo uma visita de cortesia lá no sindicato e apresentou o material. E eu fiz a leitura e quando nós fomos conversar, eu falei, olha, eu preciso fazer o resgate do próprio SUS, porque na Constituição de 88, a garantia constitucional lá, que está no artigo 198, né, que saúde é um direito de todos e dever do Estado, foi uma proposição do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Né? Então, tem tudo a ver, na verdade, com a militância historicamente que eu faço, né? A questão de determinação social da doença, né? Você estabelecer não só a saúde como ausência de doença, mas que as questões de qualidade de vida, de saúde, de moradia, o bem-estar implicam na sua qualidade de vida e de saúde. E para você ter uma população saudável, você precisa entender dessa interseção das políticas. Acabou me convencendo de que seria uma oportunidade interessante adentrar o partido. E aí eu recebi o convite formalmente e acabei aceitando. Então, assim, tem sido uma experiência muito rica, justamente pela qualidade do debate que se faz, né? Assim, estou muito satisfeito, recém-chegado, né? Ainda sou calouro, ouço muito as pessoas que estão há mais tempo, porque eu acredito também que a militância é isso, né? É ter a oportunidade de contribuir, mas também ouvir muito a experiência daqueles que já estão muito mais tempo do que eu dentro do partido. E nisso eu tô ali, estamos aí. Você acha as bandeiras do PCdoB, né? Questão social, questão dos direitos, né? Que é uma coisa que o Estado garantiu o direito do cidadão. Exato. Você vê muito isso, puxou para você. Uhum. E falando sobre as bandeiras, né? Na sua pré-candidatura aí, quais são as suas principais bandeiras? Então, além da saúde, que eu sei que tá assim, lá. a saúde e a educação são elementos estruturantes, né? Que eu acho que a gente precisa pensar no como fazer essas políticas, porque elas têm uma interseção muito forte. O outro elemento que eu acho que é fundamental e que também integra é a ciência, tecnologia e inovação. Então, pensando no Rio Grande do Norte, né, já que eu estou me propondo a uma cadeira do Senado, nós precisamos pensar o Rio Grande do Norte que nós temos, né, e pensando também como sanitarista, fazendo um diagnóstico de fato desse território e identificar quais são as fragilidades por um lado, mas também as potências que nós temos por outro. Né? O Rio Grande do Norte ele já tem uma excelência num turismo, né, que é muito bom, mas é possível sim interiorizar esse corpo turístico que vem para o litoral, né, mas muitas vezes não chega até Santa Cruz. Né, aqui a gente tem o turismo religioso, né, mas tem outras potências. A gastronomia, né, do Agreste e do Sertão são fantásticas. Né? A qualidade, né, das nossas bacias leiteiras, da produção, né, dos nossos destilados, enfim, agora a Jaçanã, né, com café. Então tem vários potenciais que a gente pode pensar e a ciência, tecnologia e inovação são pontas de lança para esses elementos estratégicos para o desenvolvimento social e econômico do estado do Rio Grande do Norte como um todo. Outro elemento muito forte, que é atrelado também com a ciência e tecnologia, é a questão das eólicas, né? Que hoje estão espalhadas por quase todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, porque nós estamos literalmente na esquina, não só do Brasil, mas na esquina do continente sul-americano.
considerando os índices de aproveitamento do vento, nós estamos numa área absolutamente privilegiada, porque nós temos o vento nem rápido demais, nem curto demais. Algumas regiões do Brasil, a Bahia para baixo, também tem eólicas, mas não com a qualidade da consistência do vento que nós temos praticamente o ano todo, né? Então, é uma potência muito grande, mas, por outro lado, também nós Tem um precisamos impacto ambiental, né? ter um impacto ambiental, que não pode ser deixado de lado. E outro elemento, nós precisamos pensar em indústrias que consumam essa energia dentro do território do Rio Grande do Norte. Porque hoje 80%, quase 85% da energia que nós produzimos, nós estamos exportando. Estamos mandando para outros estados. E o ICMS, ele só é recolhido onde você consome. Então, o ICMS do que é produzido no território do Rio Grande do Norte, tem outros estados que estão se beneficiando. Né? Você falou, Oswaldo, um ponto interessante, que, se não me engano, eu li há pouco tempo, que hoje a gente já está com um problema que a gente está produzindo tanta energia e não tem como escoar essa energia. Exatamente. E você você botar isso na indústria, porque a indústria é o que mais consome energia. Exatamente. As pessoas pensam que quem consome são as cidades. Não. A indústria consome muito mais. Exatamente. Então, A cidade é porque tem que ter essa base. As empresas, se elas puderem, só vender para a indústria. Exatamente. Mas a questão é, você tem que também ter a energia para a população, né? Faz parte dessas concessões, né? Quando foi privatizado. E essa energia já tem algumas eólicas que não estão mais se instalando porque não tem mais como escoar. Exatamente. Né? Mesmo ter linhas de transmissão toda hora, eu acho que é uma ideia interessante, né? De você pegar essa energia aí e ter onde soltar e no estado também. Exatamente. A gente precisa pensar, inclusive, em pontos estratégicos que a gente não precisa concorrer, por exemplo, com o estado do Ceará, nem com o estado do Pernambuco, nem com a Paraíba. Nós precisamos de aproveitar essa energia e esse ponto estratégico, porque nós estamos pertíssimo da Europa e pertíssimo do continente africano. A esquina, né? Ou, por exemplo, da minha terra, de Curitiba para Natal, 3.450 quilômetros. Com 2.900 quilômetros, você está na África, você está no continente africano. É mais próximo você ir até o continente africano do que você descer até o sul do país. Ou Acre, 3.900 quilômetros. Então, é assim, nós temos temos um estratégico, né? O Trampolim da Vitória ali, Parnamirim, é histórico justamente por ser um ponto estratégico, mas nós ainda precisamos pensar nessas potências que nós temos naturalmente, né? Então, tem elementos... potencialidades da região. Exatamente. Para além do que a gente já produz, claro, a gente, né, tem uma indústria de sal, é a maior do Brasil, mas tem um baixíssimo valor agregado. A gente precisa parar de exportar matéria-prima e pensar, por exemplo, sal como um produto que pode sim ser beneficiado dentro do próprio estado e ser vendido com um valor agregado muito maior. A mesma coisa, né, a bacia leiteira. Nós precisamos pensar em registro de certificação de origem, que é o terroir, né? Por exemplo, o queijo da Serra da Canastra, ele tem uma certificação que hoje, para ele ser chamado o queijo Minas padrão Serra da Canastra, só aqueles determinados municípios que estão dentro desse território é que tem essa certificação. A gente também precisa disso, né, para evitar concorrência desleal, né? Porque, por exemplo, a região do Seridó, a bacia leiteira, muita gente produz na Paraíba, mas diz que é de Seridó porque a Seridó tem um valor agregado maior. Ceará também, mesma coisa, né? Então, tem elementos que a gente pode trazer muito mais valores agregados quando a gente qualifica a produção e principalmente para o pequeno agricultor, né? Porque você desenvolver a agricultura familiar é fazer ciência e tecnologia e inovação para que as pessoas fiquem nos seus municípios, né? Lembrando dessa realidade que está instituída, que o Rio Grande do Norte tem 122 municípios com menos de 10 mil habitantes. Então, em médio e longo prazo, nós precisamos pensar quais são as políticas estruturantes para que essa população não tenha o desejo de todo mundo correr para a capital. Senão a gente vai ter o mesmo êxodo que hoje a Europa vive. Você falou. Portugal, Espanha, Itália, tem várias regiões com uma desertificação, porque não tem quem produza, não tem quem colha, não tem quem plante, e a situação é capitais e grandes cidades inchadas. O êxodo rural. Exatamente, ele continua, né? Se você não tem política de permanência ou de reestruturação dessas estruturas, né, em agricultura de pequena escala também, a gente tem prejuízos
para os próprios grandes centros, né? É porque se o campo não produz, a cidade não Não come, come, né? Exatamente. Você falou essa questão de habitantes, se eu não me engano, o bairro aqui em Santa Cruz do Paraíso tem 12 mil. São cidades menores do que um bairro da Exatamente. cidade. Exatamente, é isso. Você pega o maior bairro da cidade de Natal, o bairro Nossa Senhora da Apresentação. Tem 79 mil habitantes. Um bairro da Zona Norte. É até mais populoso Tá, que essa E eu sempre brinco com os moradores da Zona Norte. A Zona Norte deveria sim, e isso eu falo muito seriamente, deveria decretar a independência da cidade de Natal. Porque ia ter quase 450 mil habitantes, ficaria entre as 4 maiores cidades do estado e teria muito mais autonomia e muito mais investimento. Porque a cidade de Natal, as gestões, elas ficam de costas para a Zona Norte da cidade. É uma questão muito séria, muito preocupante. Porque é a região da cidade que mais cresce, inclusive, populacionalmente falando. E, Oswaldo, quero agradecer aqui. Pô. É um papo muito bom, assim, tanto que demos um bom giro, né? Foi um prazer, interessante. pô. Seja bem-vindo, Obrigado, volte mais pô. vezes, volte em outros programas aqui, já fiz a indicação aqui você pro Voz da Saúde, Obrigado, né? obrigado. Aqui Agradeço também a disponibilidade. da Facisa ali do amigo Frutuoso. Frutuoso já Muito bom. tem um convidado ali. Perfeito, um prazer. Agradeço demais o espaço e essa oportunidade da conversa. Né? Porque eu acho que na política a gente precisa qualificar o debate, né? Antes de mais nada. Porque eu vejo com muita preocupação, nós estamos em 2026 e pouco se discute de proposições. A gente fala muito, quando vai falar de política, de pessoas. Parece time. Você fala, meu time. Exatamente. Então, eles quais são as propostas? O que é que vai melhorar no Brasil? Exatamente. E aí a gente discute muito CPF e não a propostas estruturantes, né, do Estado que nós temos e para onde a gente quer chegar, né? Porque o tempo passa e a gente precisa entender que as próximas gerações vão herdar o que a gente deixar. E eu espero que a gente deixe uma situação, né, de Estado, de política, de saúde, de educação e de infraestrutura melhor do que a gente recebeu. Muito obrigado. Obrigado também. E essa aqui foi mais um Raio-X da Notícia aqui na Inharé TV. Tava com saudade de fazer esse programa, gosto muito de entrevistar. E estamos retomando, né? E você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Acompanhe nossas redes sociais, também temos Instagram, TikTok, Kawaii. E agora a gente começou também o Inharé Comedy. E estaremos, acho que quando esse programa sair, já estaremos nas coberturas juninas. E esse ano especial, né? Temos o São João, Copa do Mundo, os festivais de inverno e gastronômico da região. E tudo isso você vai acompanhar aqui na Inharé TV. Porque Inharé TV é o conteúdo que você quer ver.